Olá, meu nome é Elisa Alecrim, Alecrim com N, e esse é o episódio 12 do minicast Matriz Alecrim. Por que minicast? Porque a ideia é ser uma conversa rápida, entendeu? Eu dou meu recado e vazo. E eu fiquei pelo menos uns 3 meses sem gravar esse mini podcast e também sem dar as caras por esse planeta chamado internet. Isso aconteceu porque eu estava sentindo que eu estava colocando muita energia num negócio que eu não sabia exatamente para onde estava indo. E o engraçado é que eu tenho todo um rolê planejado na minha cabeça, eu tenho toda uma ideia dentro de mim, mas eu não estava conseguindo colocar isso para fora por falta de um elemento muito importante chamado autoconfiança. Autoconfiança é uma palavra que tem aparecido muito para mim em sincronicidades e tudo mais, porque é algo que eu sei que eu preciso muito trabalhar. E talvez seja a mesma coisa que você precisa trabalhar também, então vamos falar um pouquinho disso. O que acontece? Eu achava que meu problema era falta de clareza. E até aquele ponto, era um pouco também. Mas aí eu fui percebendo, eu fui olhando as minhas anotações, eu fui vendo o meu diário, fui vendo as coisas que eu já tinha produzido até aquele momento e vi que tinha muita coisa ali importante, muita coisa ali interessante e que estava tudo parado, porque eu não tinha coragem de colocar essas coisas no mundo. É muito engraçado porque às vezes a gente se atrapalha porque a gente quer que as coisas estejam de um jeito que elas só vão estar depois que a gente passar por um processo, né? Tipo, você não tem como se projetar já em um determinado ponto se você não caminhou até esse determinado ponto. Então a gente fica querendo que as coisas aconteçam sem a gente se expor ao processo. E era isso que estava acontecendo comigo. Por insegurança, por, enfim, ter passado por uma experiência que me deixou frustrada e tudo mais, a gente sempre acaba se apegando a coisas que já passaram pra justificar aquilo que a gente não quer passar. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, não só isso também, mas várias outras questões, a forma como as redes sociais têm funcionado, a forma como a gente tem usado as redes sociais, isso tudo tava me afetando muito. Então eu decidi me afastar, repensar a forma como eu tava me posicionando aqui. Nem tanto aqui, tá? A minha crise foi mais com o Instagram, mas eu acabei me ausentando de tudo porque eu estava envolvida com outros projetos também, que eu ainda estou envolvida, porém, né, agora a gente consegue encaixar melhor as coisas como um jogo de Tetris. Mas estamos aí. E aí eu acabei me ausentando, mas agora eu tô reorganizando a minha cabeça, tô voltando. E aí uma outra coisa que eu venho pensando muito é que esse negócio da clareza vai se desenvolvendo também no caminho. A gente sempre acha que as coisas têm que estar prontas. É a mesma coisa que eu acabei de falar. A gente acha que a gente vai chegar num ponto em que tudo vai estar magicamente resolvido. A gente esquece que tem todo um processo. E eu percebi que era a minha relação com as redes sociais que estava fazendo isso. Que a gente vê todo mundo pronto, a gente vê todo mundo lindo. E pra mim isso é a coisa mais idiota. E eu vou explicar por quê. Era uma coisa que eu sempre pensava e é uma coisa que todo mundo faz, é uma coisa que todo mundo vê e todo mundo cai nessa porcaria o tempo todo, que é a gente posta só a parte que interessa, né, a parte importante, a parte bonita no Instagram. A gente sabe que a gente faz isso, a gente sabe que todo mundo faz isso e a gente ainda acredita que é só isso que as pessoas têm pra mostrar, que é só isso que as pessoas vivem. Então a gente tá sempre caindo num jogo que a gente joga o tempo inteiro e que a gente sabe quais são as regras. E isso tava me pegando muito. Eu vejo também algumas pessoas, né, tipo, tenho amigos nas redes sociais e a gente também vê que essas pessoas postando as melhores coisas. E a gente fica, nossa, essa pessoa tá vivendo tal coisa e eu não. E aí depois a pessoa vem conversar com você e quando vocês aprofundam a conversa, você vê que a pessoa tá se sentindo da mesma forma que você. E pra mim é esquisito, porque às vezes a gente se acha muito diferente de todo mundo e na real a gente é muito parecido com todo mundo, só que essas coisas fazem a gente perder essa noção. Então, o que eu proponho aqui é que a gente tenha um relacionamento mais consciente com as coisas. Eu lembro que eu assisti um podcast com a Teal Swan uma vez, e ela tava falando isso, né, que tudo na nossa vida, nesse plano, é relacionamento. A gente se relaciona com a gente, com o que tá acontecendo dentro da gente, a gente se relaciona com outras pessoas, a gente se relaciona com as coisas, tudo é relacionamento. E a gente se relaciona de uma maneira muito desligada com tudo. E esse minicast aqui é para te ajudar a desenvolver uma mentalidade alquímica. O que isso significa? Eu acredito que a forma como a gente pensa, a forma como a gente acredita na vida é a forma como a gente vive essa vida. É aquela coisa do a sua vida é tão boa quanto a sua mentalidade. A mentalidade alquímica, ela tem filosofia hermética, porque é algo que eu falo muito. Se você me conhece, você já ouviu falar do Kybalion 1 milhão de vezes, porque eu cito muito
esse livro. Enfim, tem a ver com você conceber a sua vida de uma maneira que vai te ajudar, em vez de te jogar na lama. Porque a gente, às vezes, fica muito presa num diálogo interno que é muito ruim e a gente precisa virar essa chavinha, né? A gente precisa mudar essa percepção para provocar a nossa realidade de dentro para fora. Então, esse minicast tem essa função. E eu tinha feito um roteiro para isso aqui. Mas daí eu lembrei que lá no começo, quando esse mini podcast nem fazia parte do YouTube ainda, ele estava dentro de um grupo no Telegram, que a minha ideia era ligar o microfone e falar aquilo que eu estivesse pensando, que eu estivesse sentindo. Também para me ajudar a desenvolver a habilidade de começar e terminar um raciocínio, que eu sei que eu tenho, porém de vez em quando, como eu não pratico tanto, eu acabo me perdendo. Então a ideia aqui central é essa. Eu quero muito que você, assim como eu também, comece a se relacionar de uma forma mais consciente com as coisas, com você mesma, com as redes sociais, com o seu trabalho, com a sua forma de agir, com a sua forma de se relacionar com outras pessoas, enfim. Vamos pensar nisso. Se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigada. Mas se você chegou até aqui, comenta alguma coisa que esteja na sua vida e que você sabe que você precisa se relacionar de uma forma mais consciente. Para mim, é comigo mesma, né? Eu preciso desenvolver autoconfiança para não paralisar os meus projetos, porque eu tenho ideias muito legais e essas ideias precisam sair do mundo das ideias, elas precisam ganhar o mundo. O meu diálogo interno, a minha autoconfiança é a coisa que mais preciso trabalhar. E para você, qual que é essa coisa? A gente se ouve no próximo episódio e é isso. Um beijo!